Calma, pessoal. Vocês vão querer estar confortáveis para essa jornada selvagem. Vocês se lembram da história insana que surgiu há 2 anos sobre Colin Firth, sua esposa Livia Firth, e o caso dela com seu suposto perseguidor. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de amor que começou e terminou como um filme de Hollywood. Apelidados de Os Queridinhos de Hollywood, um casal inseparável. Colin e Livia viveram um relacionamento que durou mais de 2 décadas, até que tudo desmoronou. Para choque dos fãs, o relacionamento dos sonhos desmoronou após mais de 2 décadas de compromisso. Por fora, pareciam um casal feliz vivendo no interior da Itália com seus 2 filhos, Luca e Matteo. Mas por dentro, a realidade era bem diferente. Vamos começar do início. Você se lembra da trajetória do personagem de Colin Firth em So Amo Simplesmente? Ele se apaixona por uma portuguesa, aprende o idioma, a surpreende com uma visita e uma declaração de amor, embora tenha levado um tempinho para se decidir. Bem, algo muito semelhante aconteceu com Colin 8 anos antes, só que ele estava um pouco menos charmoso e excessivamente confuso. Firth e sua futura esposa se conheceram em 1995 no set da minissérie ítalo-britânica Nostromo, na qual ele atuava e ela trabalhava como assistente de produção. Segundo Firth, foi amor à primeira vista. Eles se conheceram em Cartagena, na Colômbia. Firth revelou certa vez que a viu caminhando em meio à multidão enquanto estava parado nos degraus da igreja, e aquela visão foi tudo o que seu coração precisava para iniciar um romance. 2 anos depois, o casal apaixonado se casou em uma igreja do século XIII perto da casa dela. Eles se estabeleceram nos arredores da Toscana. Firth morou na Itália até os chocantes acontecimentos e agora é cidadão italiano. Em 2001 nasceu seu primeiro filho Luca e em 2003 seu segundo filho Matteo. Na época, Firth revelou que Livia nunca tinha ouvido falar dele antes de se conhecerem. Ele também confessou que a família italiana dela não foi muito receptiva a princípio, mas acabou se rendendo aos seus encantos. Quem não se renderia? Um largo sorriso e entusiasmo sempre enchiam seus olhos quando o ator falava de sua então amada esposa. O vencedor do Oscar frequentemente se referia a si mesmo como um homem de uma só mulher. Colin certa vez declarou que jamais trairia sua esposa e afirmou que só de pensar nela já conseguia afastar as muitas mulheres que surgiam em sua vida. Em uma entrevista de 2011, Firth também se derreteu em elogios ao seu casamento, observando que ele superava a média em comparação com outros casamentos de Hollywood. Ao falar sobre o segredo do seu relacionamento, o ator indicou que passar muito tempo juntos foi o que fez a mágica acontecer. De fato, eles tinham memórias inesquecíveis para mostrar de seu romance de mais de 2 décadas. A dupla parecia feliz com seu amor sempre florescendo, mas seu estilo de vida idílico no campo foi abalado em 2018. O relacionamento deles ganhou destaque quando um jornal italiano noticiou que o casal havia pedido à polícia italiana que investigasse um homem que eles acreditavam ser o perseguidor de Livia Firth. Segundo a denúncia, o homem, o jornalista italiano Marco Brancaccia, vinha assediando o casal há anos. Ele enviava mensagens de texto e e-mails, fazia ligações telefônicas ameaçadoras e mandava fotos de Livia para o marido por e-mail. A polícia investigou o caso, mas o homem negou a acusação. Não só isso, como ele insistiu que ele e Livia eram amigos de infância e tinham um caso. Nossa! Nós tínhamos um relacionamento amoroso. Ela queria deixar Colin por mim, ele disse ao Times. Em suas próprias palavras, a perseguição consistiu em 2 mensagens via WhatsApp após o término do relacionamento em junho de 2016 e um e-mail. De acordo com Brancaccia, após o término do relacionamento de 11 meses, ele manteve contato brevemente com ela. Ele também admitiu ter enviado um e-mail para Colin sobre seu relacionamento com Livia, algo de que agora se arrepende. O e-mail levou a Sra. Firth a registrar uma queixa junto às autoridades italianas, acusando Marco de perseguição e assédio. Posteriormente, ele alegou que Livia mentiu sobre ele numa tentativa de encobrir o caso. Em 1 ano, ela me enviou centenas de mensagens de amor, fotos e vídeos, até mesmo um diário, acrescentou ele. A polícia italiana iniciou uma investigação e Brancaccia foi oficialmente acusada de perseguição em maio de 2018, após mensagens e e-mails abusivos terem sido encontrados em seu telefone.
Depois de Marco ter admitido o caso, Livia revelou que em 2015 ela e Firth se separaram por 1 ano e que durante esse período ela se envolveu com um amigo de infância. Há alguns anos, Colin e Livia decidiram se separar em particular. Os Firths reataram o relacionamento desde então, segundo um porta-voz. Logo depois, o casal retirou as acusações de perseguição. No melhor interesse de suas famílias, as partes concordaram com um acordo privado, dizia um comunicado à revista People. Eles resolveram o caso extrajudicialmente, enquanto Livia tentava impedir que mais detalhes de seu relacionamento com um amigo de infância vazassem para o público. Seu foco passou a ser a reconciliação com o marido. Pouco tempo depois do escândalo, o casal reatou e voltou a parecer o par inseparável que o mundo conhecera algumas décadas atrás. Mas a ruptura parece ter sido profunda demais e a traição inesquecível. Em 2019, o casal anunciou que havia decidido se separar definitivamente, mas que continuariam amigos e cuidariam dos filhos. Colin e Livia Firth se separaram. Eles mantêm uma amizade próxima e permanecem unidos pelo amor aos filhos, disseram seus representantes à revista People em um comunicado. Eles pedem gentilmente privacidade. Não haverá mais comentários. Uma fonte próxima ao casal explicou que os ex-namorados não conseguiram se recuperar do caso extraconjugal e do drama que se seguiu. As coisas nunca mais voltaram a dar certo para eles. Depois disso, afirmou a fonte, independentemente do que fosse decidido, quando permaneceram juntos após a traição dela, nada poderia apagar aquela traição. Era hora de seguir em frente, mesmo tendo um relacionamento familiar sólido e desejando muito preservá-lo. Desde a separação, ambos afirmam que não há ressentimentos entre eles. Livia ainda guarda grande admiração pelo ex-marido e certa vez o descreveu como seu melhor parceiro para todas as horas. Após a separação, Firth irá morar com seus filhos adolescentes na região de Chiswick, no oeste de Londres. Os fãs do ator vencedor do Oscar ficaram tristes quando ele revelou que seu casamento havia terminado apenas 2 anos depois de o casal ter superado um escândalo de infidelidade. Mas Colin sempre foi aberto sobre as dificuldades e os desafios do casamento, tendo discutido anteriormente o quão difícil pode ser encontrar o equilíbrio certo. Embora tenha admitido que eram loucos um pelo outro, Firth insinuou que fazer o casamento dar certo não foi fácil. Exigiu muito trabalho e dedicação. Enquanto alguns viram isso como um sinal de crise no relacionamento, outros acharam que era apenas uma admissão sincera. Estamos muito comprometidos diariamente com a forma como lidamos com nossa vida familiar, disse Colin na época. Mas o verdadeiro segredo é o tempo. Precisamos garantir que passamos tempo suficiente juntos. Todos os relacionamentos na vida precisam de atenção, acrescentou. E ninguém menos que seu amigo de longa data, Stanley Tucci, o ajudou a superar tudo isso. Os dois acabaram filmando um drama romântico Supernova pouco tempo depois. Os renomados atores são próximos desde que atuaram juntos no telefilme Conspiracy, no início dos anos 2000. Eles se aproximaram ainda mais quando Stanley perdeu sua primeira esposa Kate para o câncer em 2009. Ambos moram em Londres e seus filhos são amigos. Então já havia uma conexão palpável entre eles quando chegou a hora de filmar. Então, para Stanley e Colin, interpretar um casal não foi nenhum desafio. Como atores, somos catapultados para esses relacionamentos onde precisamos ter intimidade com as pessoas emocional ou fisicamente. Quando você já conhece alguém assim há 20 anos, isso facilita um pouco as coisas, diz Tucci. Apesar das provações públicas, os dois conseguiram manter uma relação próxima após a separação. Eles até passaram o ano novo juntos, semanas depois de confirmarem o término.
Como terminamos e como começamos, escreveu ela no Instagram em janeiro. Adeus 2019 e olá nova década. Mais tarde naquele mês, a estrela de Mamma Mia e a italiana apresentaram juntas uma exibição de The Great Hack em Londres. Ela elogiou o evento no Instagram, dizendo que incluía uma sessão de perguntas e respostas fascinante sobre o tema mais importante da nossa época, os dados, e acrescentou: assistam a este filme, divulguem e ajam. #cidadãos ativos. O drama em torno da separação deles não só parecia o enredo de um filme de suspense e comédia de Hollywood, como também, pouco tempo depois, os tabloides voltaram à carga. Os rumores de um possível relacionamento entre ele e ninguém menos que Renée Zellweger começaram a circular. Embora a reportagem tivesse mais em comum com uma fanfic do que com jornalismo, não havia nada que sequer indicasse que Zellweger e Firth fossem particularmente próximos. Os colegas de elenco não eram vistos juntos desde o lançamento de O Bebê de Bridget Jones em 2016. Mas às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção. Recentemente, o ator de 61 anos vencedor do Oscar foi visto com Joanna Gosling, apresentadora da BBC. Os dois foram flagrados passeando em um parque no oeste de Londres. Isso te lembra alguma coisa? Talvez aquele boato não fosse tão absurdo assim, né? E os antigos namorados Colin e Livia pareciam estar em excelentes termos. Livia provou que não havia ressentimentos entre eles ao homenagear o ator em seu aniversário. Com 60 anos e sem a menor noção, escreveu o produtor de cinema e ativista na legenda de uma foto divertida de Firth no Instagram. Feliz aniversário para o melhor parceiro de crime de todos os tempos pelos últimos 25 anos e contando. Foi nessa época que Colin roubou a fantasia de Elton John no set de Kingsman. #Quinta de #vibes de Quinta de #. Por hoje é só. Como sempre, obrigado por nos escolher. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias de celebridades. Já voltamos. Fiquem bem e sejam gentis com vocês mesmos e com os outros.